Muito boa tarde, estamos aqui no primeiro episódio com vídeo do QuiteraCast, uma grande evolução do nosso podcast, finalmente. Estamos aqui com dois convidados muito especiais. Primeiro, Larissa Brito, representante da PEB, do APEBcast, né? APEBcast. Pode se introduzir aí, Larissa. Olá, gente, eu sou Larissa Brito, eu sou estudante de jornalismo e comunicação e eu faço parte do podcast da APEB, como o Gustavo falou. Muito obrigada por me receberem aqui. E como nosso segundo convidado, temos aqui José Ribamar Coelho Santos, conhecido como Zé Cabaleiro. Muito obrigado pelo convite. Você pode introduzir aí, fala à vontade. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Larissa. Obrigado a vocês todos que não estão aparecendo no vídeo, mas tem uma equipe inteira aqui trabalhando. É um prazer conversar com vocês e participar do QuiteraCast, né? QuiteraCast, isso mesmo. É uma honra. Vamos lá. Vamos bater um papo bom, porque conversa é o princípio de tudo. É o princípio da política, é o princípio da arte. Graças a Deus, a gente tem aqui um cafezinho, uma conversa bem calma. E um cafezinho também. É sempre bom, não é mesmo? Então, vamos começar aqui falando um pouco mais sobre a sua carreira, né? A gente queria saber muito sobre o seu início de carreira. Não só isso, eu também queria tirar uma dúvida que eu tenho. Porque baleiro, quando eu pesquisei no Google, falou que era porque você andava com muita bala. Isso é verdade mesmo? É uma longa história, eu vou tentar resumir. Antes de ser músico profissional, compositor profissional, eu tentei carreira acadêmica. Eu fui fazer, no primeiro momento, agronomia na Universidade Estadual do Maranhão, que era uma universidade de cursos mais técnicos, assim, engenharia elétrica, agronomia, etc. e tal. Fiquei um ano lá. Eu fui atrás de uma poesia que o curso definitivamente não tinha. Assim, era um curso muito chato, muito técnico, e você tinha que estudar coisas terríveis. E os alunos também eram filhos de fazendeiros, latifundiários, não era uma gente com quem eu não tinha nenhuma afinidade. Então passei um ano lá, talvez até mais por uma necessidade de satisfazer meus pais, família classe média, do interior, aquela coisa toda, né? Depois eu larguei e passei na outra Universidade Federal para jornalismo. Fiz um ano ainda. Vivia mais nos corredores, para ser bem honesto, do que na sala de aula. Onde, aliás, eu aprendi muito, porque era um tempo de muita efervescência lá em São Luís do Maranhão, né? Onde eu vivia a juventude. Era um tempo de muita efervescência. Então, a gente trocava livros, trocava discos, trocava cassetes, no tempo pré-internet, em que se trocava cassetes e tal, para ouvir. Então, vinha um cara e trazia um disco do Frank Zappa, aí você trocava por um do Egberto Gismonti, por um do, sei lá, Geraldo Azevedo, Clube da Esquina, eram coisas assim. Então era uma troca muito rica, né? Na verdade, o corredor era mais rico naquela época pra gente do que a própria sala de aula. Tanto que eu não demorei um ano, eu saí também do curso de jornalismo, eu já tocava. Eu comecei a tocar muito cedo, com 14 anos, com 17 eu já estava num grupo de teatro amador, fazendo a trilha de alguns espetáculos infantis. Fui morar no seu estado, em Belo Horizonte, atraído que a gente era por aquela cena musical, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes, Toninho Horta, aquela coisa toda, Flávio Venturini. Eu fui morar com os amigos lá, moramos numa pensão no primeiro momento, depois fomos morar numa casa, no bairro da Floresta e tal. Então foi um tempo bom, assim, e foi tempo de descoberta. Eu definitivamente falei, essa vida da universidade não é para mim. Embora eu gostasse do conhecimento, gostasse muito, sempre gostei de ler. Meu pai é um leitor até hoje, com 100 anos ele lê, é um leitor compulsivo, então incutiu isso na gente, esse gosto pela leitura e tal. Mas estudar, confesso que era uma coisa que eu não gostava muito. É difícil, é muito difícil. Já tem muita vocação para estudar. Tem. Assim como tem que ter vocação para tocar violão, para cantar, para ser locutor, para ser atriz, tem que ter vocação para estudar, nem todo mundo foi talhado para isso, né? E você acha que foi muito difícil tomar essa decisão? Foi dificílimo, foi porque ainda é uma coisa incerta, né? Você dizer, vou ser artista e tal, mas há mais de 30 anos, realmente, quando eu comecei, era mais difícil ainda. Ainda tinha uma aura marginal, assim, sobre a figura do artista, né? Uma coisa associada a muita boemia, a drogas, a álcool e tal, uma coisa advinda do rock, assim, né? Que hoje é diferente. Hoje os pais apresentam com orgulho, minha filha é cantora, meu filho é compositor, é um lugar social mais respeitado hoje, mais desejado.
ser artista. Há 30 anos atrás, quando eu comecei, era um lugar meio, opa, peraí, pô, você podia ser advogado, dentista, médico e vai ser artista. É um difícil, negócio uma assim. decisão forte. Então eu cheguei para os meus pais, eles foram muito compreensivos e tal, e disseram, ó, se é isso que você quer, a gente vai te apoiar. Então vai lá e a gente vai dar esse suporte aí. Aí o Baleiro eu ganhei na faculdade de agronomia. Meu nome, José de Ribamar, é o nome de santo lá no Maranhão. Então, assim, até os anos 60, toda criança, de cada 10 crianças que nasciam, 8 eram José de Ribamar. Ou por promessa, ou por devoção e tal. Então, minha mãe, que já estava grávida numa idade tardia para aquela época, 36 anos, hoje as mulheres parem com 50 e tal, as coisas mudaram. Mas naquele tempo, 36 anos era uma gravidez de risco. Então ela se pegou com esse santo, que é um santo padroeiro lá do estado, então, São José de Ribamar, cuja história dizem uma imagem de São José que foi achada sobre o mar, boiando sobre o mar, em riba do mar. Entendi. Então virou São José de Ribamar, tem uma cidadezinha lá que se chama São José de Ribamar, perto de São Luís, que é tipo uma Aparecida, as pessoas vão levar promessas, pagar promessas, romarias, essas coisas, né? E é isso, aí o nome não era bom, meu nome José de Ribamar não dá, né, bicho? Como é que eu vou ser compositor com esse nome? E o Zeca já era um apelido caseiro, da rua e tal. E o Baleiro eu ganhei na faculdade, eu andava sempre com chicletes e balas e tal, e era até um bullying. Porque eu falava assim, vai ali, o Baleiro era uma sacanagem, não era legal, não era... Mas com o tempo eu fui evitei tanto que colou, né? Que apelido é assim, né? Quando você evita demais. Quanto você menos quer, mais o pessoal vai te chamar. Chama. Aí acabei com o tempo adotando. E hoje até meus filhos já tem um Baleiro. Às vezes me arrependo, mas já too late. Agora não tem mais volta. E tem um estilo por trás. Tem um estilo. É porque, por exemplo, minha família materna é portuguesa, aqui de Ericeira. Inclusive minha mãe tinha esse sobrenome, mas não passou pra gente, porque era um sobrenome materno, e naquele tempo o último sobrenome tinha que ser o do homem, né? Do Sim. pai. Hoje isso tá mais maleável, você põe o nome que você quiser. Mas naquela época era lei. E o meu pai é de origem síria, filho de sírios, imigrantes sírios, que foram bater lá no interior do Maranhão, e tinha um sobrenome complicadíssimo, Snaij. S-N-A-I-J. E o tabelião não soube escrever e falou, pode ser Santos, senhor? Aí virou Santos. Então assim, o nome era péssimo, nada era bom. Então quando surgiu o Baleiro, eu vi isso como uma possibilidade de ter um nome artístico interessante, sonoro, e aí ficou. Tudo bem, né? Abraçou o Muito bom. apelido. Hoje eu gosto, sonoro. Mas eu já passei, por exemplo, aqui mesmo em Portugal, já passei por situações... Até hoje tem gente que tem dúvida como é que escreve e tal. Então, eu já passei por situações aqui em Portugal de tocar numa cidadezinha do interior e tá lá, isso há 25 anos atrás, 20 e tantos anos. Atração desta noite, José Caballero. Um toureiro espanhol, assim. Então, essas confusões ainda rolam. Outra gente acha que é Zé Caballero. Tem até um memezinho aí que circula com nomes que as pessoas não sabem. Natu Zaneri, né? Aquela jornalista. Zé Caballero, tem um memezinho que circula por aí que é engraçado. Com esses nomes que a gente não sabe muito bem como escreve. Entendi. E assim, a gente tava querendo saber pra você. Você gosta muito de contar história, né? A gente viu isso no show e você mesmo falou isso hoje. Pra você, das suas músicas, qual é que tem a melhor história? Eita, que pergunta difícil. Cada música tem uma história, tem um momento, né? Tem uma importância também, às vezes afetiva, a depender do momento. Flor da Pele, por exemplo, é uma música que eu fiz em 89. Então eu tinha 88, 89, eu tinha 22 anos. Eu acho que uma música assim pura. Talvez por isso também as pessoas gostem tanto. Uma música que hoje eu não faria, porque minha cabeça é outra, meu coração é outro. Tudo. E aí essa música acabou abrindo uma porta muito interessante, que foi gerou o convite da Gal Costa para participar do acústico MTV dela. Foi um troço que deu um impulso imenso assim na minha carreira, né? Então ela tem essa história particular. A letra, a música mesmo fala sobre um amor, assim, um apaixonamento daquela época e tal. Tem outras histórias como Babilônia, que é uma música que eu fiz a princípio como uma crítica
a invasão do reggae lá no Maranhão, não a invasão do reggae, porque eu sempre gostei muito de reggae, mas assim, a adesão de uma classe média a um troço que não era legitimamente daquele lugar e tal, e era uma brincadeira sobre isso. Vamos para Babilônia, no imaginário Rastafari, Babilônia é o capitalismo, é o grande mundo, o imperialismo e tal. Então, todos os reggae falam, no Babylon, tudo contra Babylon, eu falo, não, vamos para Babylon, vamos abraçar isso aí e tal. Era meio cínica a música, né? E tem Telegrama que virou um mega hit, que hoje é maior do que eu. Tem 80 milhões de streamings no Spotify, não sei quantos milhões no YouTube, é um negócio que ficou maior do que eu, né? Eu digo assim que eu canto ela como se fosse uma música do Djavan ou de outro compositor, porque é quase já como se não fosse minha. Tem versões em reggae, em funk, em sertanejo, em forró, em vaneirão gaúcho, tem versão de sertanejo, várias duplas sertanejas gravaram uma música. E é uma música curiosa porque é uma música cheia de provocação, é uma música irônica, sarcástica, mas as pessoas não ligam para isso. Se pegaram na melodia e no refrão, na melodia simples e no refrão, e cantam a plenos pulmões, crianças cantam e tal. Então virou um mega hit, assim, que é uma coisa difícil, né, de se conquistar. Não acontece todo dia. Não, virou uma música quase que atemporal, porque até hoje o pessoal da nova geração sabe. Mesmo sem saber o que é Telegrama. Exatamente. Quando eu fiz, em 2002, quando eu gravei no meu quarto disco, Pet Shop Mundo Cão, o Telegrama já era uma forma obsoleta. Então a graça da música já era... Mas ontem eu recebi um telegrama, na época já era e-mail, já era talvez torpedo, SMS e tal. Eram outras formas de comunicação, né? E eu fiz meio como uma brincadeira mesmo. E por incrível que pareça, até hoje as pessoas cantam. Tem gente que nem deve saber o que é telegrama, nunca viu um telegrama. Com certeza. E canta vontade. Canta a plenos pulmões. Mas é um refrão que pega muito, ele é chiclete, fica na cabeça. Eu acho que é por isso que até hoje o pessoal canta. Ela é simples, assim, ela quer dizer, a falsa sim, porque na hora de cantar também precisa ter um pulmão ali, porque ela é muito rápida, é quase um rap ali, o refrão, as palavras são ditas com muita velocidade. Mas tem uma simplicidade. E tem ela é lúdica, ela vai brincando com essa coisa, uma magrela da top moda, uma magrela da passarela, mais bobo que banda de rock, palhaço do circo Vostok. Então já aconteceram todas as situações com essa música. Já foi um cara falar comigo, eu fui palhaço do circo Vostok. Eu adoro essa música, porque eu fui palhaço do circo. O Tony Bellotto dos Titãs, fui gravar um programa que ele tinha na TV Canal Futura, chamava Afinando a Língua, ele falou, pô Zé, que você me atingiu duplamente, porque mais bobo que banda de rock, mais solitário do que um paulistano. Mas não é contra você, é outra história. Na época a cena emo, aquele rock emo, que minha filha amava, eu detestava, estava surgindo assim. Então essa banda de rock é esse rock, até porque eu adoro o rock e o rock me formou também. Não, você chegou a citar da sua relação com o convite da Gal Costa e tudo mais. Como que foi como que era a sua relação com a Gal Costa, né? Infelizmente deixou a gente no passado. Pois é, faz um ano já, né? Passou tão rápido. Cara, eu tremi nas bases quando veio o convite, né? Cantar com a Gal era para um cara em início de carreira, assim, né? Era um troço do outro mundo. Eu me lembro que nos bastidores, também nesse show, para esse show foram convidados o Luiz Melodia, que já partiu também, o Frejá e o Herbert Viana, que suava em bicas. Ele estava suado assim. Eu falei, Herbert, você está suado. Tô nervoso, cara. Eu falei, pô, você que tem 40 anos de carreira tá nervoso? Ele falou assim, eu vou cantar com a Gal. Sabe o que é isso? Eu falei, se você com 40 anos está nervoso, imagina eu que gravei outro dia meu primeiro disco. Eu estou tremendo nas bases. Mas fui lá e deu tudo certo, rolou uma química. Depois a gente teve alguns encontros sempre muito amigáveis. A gente fez até uma tour aqui por Portugal, uns 5 shows assim, que eu abria e ela encerrava, fizemos umas 5 cidades. E não ficamos assim grandes amigos, mas a gente sempre se encontrava nos eventos e tal, premiações. E ela sempre foi muito querida e amorosa. Mas é um sonho, né? Um cara da minha geração que passou a infância ouvindo esses caras, né? Milton, Caetano, Gil, Gal, Bethânia, Elis, de repente você tá ali lado a lado com aquela... É de tremer. Imagino. Você não imagina quanto eu tremi. Não, mas foi uma oportunidade tão que
É um sonho de criança. Igual aquela criança que sonha jogar futebol com... Isso, de repente bate uma bola ali com o cara, né? Exatamente. É mais ou menos isso. O que você sentiu com ela, que eu tô sentindo entrevistando você hoje. Bonitinho, obrigado. Você tava falando que você gostava muito de rock, né? Quais foram suas inspirações no rock? Você falou do MPB, eu queria saber do rock. Olha, assim, a minha geração, né, eu tenho agora 57 anos, é uma geração que ouviu muito rádio, diferente da de vocês, que ouve música por outras fontes, outras vias, e o rádio e o disco eram instituições assim muito importantes. Então, assim, tanto que eu tenho uma coleção de vinis da qual eu não consigo me desfazer, já estou querendo ficar mais leve, mais minimalista, mas eu não consigo me desfazer porque tem um apego mesmo sentimental, assim, sabe? Que eu lembro, eu olho um disco assim, lembro, poxa, eu me lembro que eu chorei umas dores de amores ouvindo esse disco, tomei uns porres ouvindo esse disco, aí eu guardo e não lembro, jogo fora, entendeu? Vou limpar, vou passar uma água. Então, tem essa relação. E o rádio, nos anos 70, que é quando eu fui, né, criança para adolescente, no começo dos anos 80, antes da rádio FM, existia a rádio AM, né, amplitude modulada, que era uma rádio de um alcance diferente da FM, mas que tocava de tudo. Não tinha essa coisa da segmentação. Depois, anos 80, 82, aí começou a FM com força máxima e aí começou a segmentar. Então, começou a ter a rádio de rock, a rádio de samba, a rádio de MPB, a rádio popularesca, que toca axé, sertanejo, pagode, não sei o quê. Começou a ter a rádio erudita, que só toca música clássica. Isso aí, legal por um aspecto, mas empobrecedor por outro. Que não tinha a riqueza de você estar numa rádio ouvindo ali Elton John e de repente vem Luiz Gonzaga, aí depois vem Gal Costa, aí depois vem Martinho da Vila, aí depois vem Beatles, entendeu? Isso, a rádio AM era assim. Então acho que a minha geração foi muito formada por esse repertório, de ouvir de tudo e te deixar aberto para receber. Você vê hoje, por exemplo, rola um fenômeno, né, com essas plataformas digitais de áudio que são incríveis, porque você pode, por exemplo, escolher um artista, Bob Dylan, e você vai lá e pesquisa toda a discografia do cara. Mas apesar disso, as pessoas, os jovens principalmente, estão ouvindo as mesmas músicas, os mesmos artistas. É difícil você ver alguém assim que vai fundo, vai buscar um artista desconhecido, um cara que nunca ouviu falar. Tá tudo ali. Quase toda a música produzida no planeta está ali naquelas plataformas. E, no entanto, está se ouvindo menos variedade de músicas. A gente está ouvindo as coisas da moda, as coisas do momento. Sem contar que o jovem hoje ele não vai escutar um álbum, ele vai escutar uma playlist. Aí ele seleciona um single, e aí? Antigamente você tinha esse negócio de ouvir um álbum, toda aquela história que o álbum conta, música por música. Era uma narrativa, né? Como um filme, um livro, tinha um começo, meio, fim, tinha uma historinha a ser contada. Eu aprezo isso porque eu sou dessa geração, mas eu também faço até ali uma série de singles para contemplar esse público mais voraz, né? Então, assim, nada é completamente bom e nada é completamente ruim. O advento das plataformas foi muito bom nesse sentido. Por exemplo, para você fazer uma pesquisa musical, é muito bacana. Pega qualquer artista, você vai lá e tem quase tudo, ou tudo do cara, seja brasileiro, seja gringo, seja português. Para fazer esse disco de canções portuguesas, eu recorri muito às plataformas de áudio, ao YouTube, porque eu não tinha todos os discos, embora tivesse muitos. Mas então você vai ouvindo ali, então nesse sentido é um milagre, que no tempo do vinil, como é que faz? Ou do CD, não era assim, você tinha que ir um amigo que era mais velho, que era mais colecionador do que você. Você tem um disco tal do Frank Zappa, você tem um disco tal do aí o cara te trazia, eu tenho e tal. Aí você fazia uma cópia em cassete, era tudo mais difícil. Talvez por isso a busca fosse maior. Hoje está tudo dado para vocês, está tudo dado. Você, na telinha do celular, na telinha do laptop, está tudo dado. Então, às vezes, a inquietação é menor também por causa disso, né? Porque a gente tinha muita sede. Eu lembro que eu comprei disco por reembolso postal, você não sabe nem o que é isso. Não faz ideia. Reembolso postal é o seguinte. Se puder explicar, fica até mais feliz. Do Telegrama. Reembolso postal é o seguinte, você fazia a compra, escrevia para lá, fazia a compra, eles mandavam uma conta, ou você mandava um cheque, fazia um depósito bancário, e você ia na estação de correio da cidade receber um pacote.
2 semanas depois. Ficava salivando durante 2 semanas esperando aquele disco. Que só tinha ali naquele site, site não, naquela revista, naquele... nem tinha site na época, isso eu tô falando no final dos anos 80. E aí, quando chegava, cara, era uma alegria, sabe? Você ia lá e vinha aquele pacote, os discos todos dentro de um saco plástico, toda a embalagem bonitinha, cheirando a novo, saído da gráfica, assim. Era incrível aquilo. Chamava-se reembolso postal, que é a compra online antes do online, né? Era a gente tem um site e você... Postal, você comprava e não recebia em casa, recebia no correio. Mas quando chegava o comunicado do correio, chegou o seu pedido, você ia voando assim, babando, sabe? Pela encomenda. Então, o mundo mudou muito. Em 30 anos, assim, o mundo mudou o equivalente a um século. O século XX mudou muito, mas foi uma mudança gradativa, assim, cinema, televisão, rádio, televisão, veio mudando. Em 30 anos, com a tecnologia avançada, parece que a gente viveu um século. Sim. De 1990 para cá, não sei quando você nasceu. Em 2003. Eu também. Nossa Senhora. Que inveja. De 90 para cá é como se o mundo tivesse avançado 100 anos, entendeu? Não, sim. Mesmo a gente nascendo em 2003, a gente sentiu isso com os próprios celulares, né? Quando eu era criança. Eu só fui ter meu primeiro celular com 16, com 15. Minha irmã, com 12, já tava mexendo no celular. E o celular dela já fazia tudo. Já era turbinador. Meu ainda tinha botão. Tipo, claro que não chega nem perto dessa experiência. Que abria a tampinha. Exatamente, tem até joguinho da cobrinha ali, aquela coisa. Acho que meu primeiro não tinha nem câmera. É aquele Nokia tijolão. Não tinha. Foi evoluindo, foi muito rápido essa evolução, né? E a gente se falava falando, né? Esse negócio de mensagem de texto, isso é muito recente. Dominou também, né? Aí veio a mensagem de áudio que infernizou a vida, que o cara ouvindo um e-mail doido, ninguém entende nada. A videochamada também. A videochamada que infernizou um pouquinho mais. Tudo, como eu falei, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Exatamente. Vai falar com os filhos que estão morando longe, você faz uma videochamada, você mata um pouquinho da saudade e tal. Mas aí tem gente que quer falar o tempo todo no vídeo, no áudio. Aquele áudio com mais de 1 minuto. 3 minutos, Nossa, cara. Eu me policio para não deixar áudio com mais de 40 segundos. Quando chega em 5:45 eu já... Peraí, vou deixar outro. Áudio de 3 minutos você leva 3 dias para ouvir. Então vai postergando. Assim. Não, pelo menos o WhatsApp agora deixa você até botar aumentar a velocidade do áudio. Você escuta aquela voz de Alves Esquilos ali. Mas é ruim também, né? Alves Esquilos. É ruim também porque você perde a inflexão do que o cara que a pessoa está falando, o aluno está falando. Você não sabe muito bem, você só para se livrar. Se incumbir. Eu acho que nada vai substituir a conversa, cara. Com certeza. Você vê hoje essa coisa do podcast, que nada mais é do que um programa de rádio na internet, né? Só que agora com um videozinho, porque podcast inicialmente nem tinha vídeo antes. Aí hoje em dia que tá começando o videocast, que todo mundo tá adorando assistir por causa disso, né? Você sabe a origem do... Eu fui estudar porque agora eu comecei um projeto que eu estou chamando podcast / talk show, porque é ao vivo, é isso aqui, esse formato, só que é ao vivo. Eu gravei um primeiro piloto, um programa piloto, com vários convidados, lá em São Paulo, na Casa de Francisco, que é uma casa de shows no centro histórico lá de São Paulo, no centro antigo. E aí, eu fui pesquisar sobre o podcast. Foi um VJ da MTV americana que fez uma transmissão, né? A partir do iPod, aquele que vocês nem devem ter visto ainda, vocês já são de uma era pós-iPod. O que eu vi não foi o iPod, foi aquele MP3 que vendia na 25 de março, como quando eu moro em São Paulo, aqueles MP3 que eram quadradinhos, você prende até na roupa. Isso. Exatamente. Eu peguei o iPod ainda. Então ele fez uma transmissão pelo iPod, por isso podcast. E aí isso acabou, né, broadcast e tal. O iPod deu nome a esse tipo de coisa, mas na verdade é um novo nome para uma velha coisa, que isso aqui já existia nos anos 50, os artistas iam nos estúdios das rádios conversar e falar e tocar e tal, então acho que nada substitui a conversa, sabe? O encontro, isso aí, a tecnologia ajuda, diminui as distâncias um pouquinho e tal, mas nada substitui o tete a tete, ouvir, ver a tua inflexão, a tua entonação, o jeito como você fala, sabe? Às vezes o WhatsApp gera muita confusão. Você não sabe se a pessoa está falando com ironia
ou com pureza. Nossa, já passei por tanta coisa com o WhatsApp que é brincadeira. Às vezes, é porque às vezes a gente lê achando que a pessoa tá querendo dizer alguma Você coisa. pensa outra coisa. E aí não tem como você saber o que a pessoa tá Não pensando. tem, você não ouviu a voz, você não ouviu o olhar, você não viu o sorrisinho de canto de boca. Exatamente. Tá zoando da sua cara se ele tá falando sério, né? Então eu às vezes pergunto, contém ironia? Contém ironia essa frase? Tem que perguntar. Senão dá briga, entendeu? Com certeza. Às vezes minha mãe manda mensagem, não sei se ela tá brigando comigo ou perguntando alguma coisa. Aí eu fico assim, o que você quer? Às vezes minha mãe tá atrasada assim pro trabalho, ela me manda aquela mensagem, porque eu tô longe pra caramba, né? Então ela manda ali, Gu, tô indo, tchau. Aí eu penso, você tá bravo? Tá bravo? Não, só tava sem só tempo. tava em outra vibe, né? Exatamente. É que se você fala ao telefone ou vê, é outra coisa. Você percebe diferente. Dessa geração ainda teve a pandemia pra ver como que é assustador, né? Ficar sem o contato com as pessoas. Pois é. Como que foi pra você acha? Passar por esse tempo? Cara, eu tenho até uma certa culpa de falar, mas pra mim, pessoalmente, foi muito bom, porque eu fui obrigado a descansar. Eu fui obrigado a ficar em casa, mesmo com medo. Eu perdi 3 primos, eu perdi gente próxima e tudo. Mas, assim, pra mim, pessoalmente, pro meu processo pessoal, porque eu viajo muito, a minha rotina é muito exaustiva, né? Então, ter podido ficar em casa, voltar a cozinhar, coisa que eu não fazia há muito tempo, regar as plantas, trabalhar, mas num outro ritmo, sem ter aquela obrigação de sair correndo, Ouvir os fazer vinis mala. antigos. Hein? Ouvir os vinis antigos. Ouvir os vinis antigos, limpar os vinis que estavam muito arranhados. Chorar vendo eles. Chorar, exatamente, arrumar os livros, mexer nas gavetas, daí foi muito bacana. E compus muito, produzi muito, porque era o meu jeito também de não enlouquecer, né? Foi um tempo muito difícil para o mundo, mas no Brasil eu acho que a gente viveu um desafio duplo, que foi vencer a pandemia, né, a crise sanitária mesmo, de saúde e tal, e o desastre político, porque a gente passou com o Bolsonaro no poder. Não gosto nem de falar o nome desse, é uma desgraça. É meio inevitável. Então foi meio desesperador, tempos desesperadores, notícias, assim, o noticiário jornalístico, político e tal, era assustador, e mortes, e absurdo, barbaridades, e genocídio, e chacina. Foi um tempo de muita permissão para a maldade, né? Assim, foi uma permissão para... E não que as coisas estejam totalmente resolvidas, mas a ascensão de um governo democrático já deu uma normalizada nas coisas. Opa, peraí, tem lei aí, tem um limite aí e tal. Então foi muito difícil, mas para mim, interiormente falando, foi um tempo bom. Eu conquistei um tempo que eu não tinha mais, assim, um tempo pessoal. E depois da pandemia também voltou a loucura de antes. Até pior, no certo sentido, que é uma avidez do contratante que quer levar o show para Juiz de Fora, para Belém, para o interior de Minas. E aí fica uma correria insana, que a gente também tem que capitalizar, porque desempregou muita gente, né? Sim, muita gente. Quando você vai para a estrada, um cantor, um compositor, uma banda, uma cantora, enfim, você emprega um monte de gente, né? Você não está indo sozinho, você está levando 15 pessoas, mais 15, 30 pessoas da cidade que estão trabalhando, que é uma cadeia, o cara do som, o porteiro, o bilheteiro, segurança, tem toda uma cadeia produtiva, né? E que se dá ali a partir do seu show. Então muita gente ficou sem trabalho. Então, por isso também essa voracidade, esse ímpeto de recuperar o tempo perdido e o dinheiro perdido. Com certeza. Porque foi uma época muito, parece até surreal, assim. Meio parece sonho quando a gente olha, assim. A gente viveu mesmo isso, né? Não, se para pensar, parece que a gente está em 2020 até hoje. Não parece que a gente teve 2021, 2022. Sim. É uma sensação muito estranha. Pra mim, eu vou entrar no 3º ano do ensino médio ainda, eu tenho 16 anos, eu fiquei lá. E acho que ficaram umas sequelas invisíveis, assim, sabe, que a gente não percebe muito bem. E de vez em quando a gente se detém e, poxa, que loucura, cara. Na pandemia eu tava assim, aí depois da pandemia eu fiquei assim, agora eu não sei o que vai acontecer. Tá todo mundo meio... acho que mexeu um pouquinho com a psique de todo mundo. Todo mundo ficou abalado, né? Não sabe muito bem, assim, agora talvez a gente esteja conquistando
uma pequena normalidade. Eu me lembro muito que se falou no novo normal, foi essa expressão que cunharam na época. E eu sempre, desde o início, questionei, gente, não vai ter novo normal, vai ter um novo anormal. Vai ficar muito pior, porque as pessoas vão ficar muito mais vorazes, quem era competitivo vai ficar mais competitivo, quem era revista, doido por fama, dinheiro, sucesso profissional, vai ficar mais apressado, com a sensação de tempo perdido. Sim. Eu tenho um amigo que ele falou assim, minha filha era adolescente, pô. E ela, quando começou a pandemia, ela tinha 12 anos, não tinha peito. Quando acabou a pandemia, ela já tinha peito, já era estava em transformação, ela já era uma mulher e tal. Assim, imagina, em casa, vivendo tudo isso, um pesadelo. Então, assim, há muitas situações que a gente nem imagina que aconteceram, mas que aconteceram, né? Gente que se matou, gente que virou alcoólatra. Com certeza. Aconteceu muita coisa assim, cara. O consumo de álcool, de maconha, de todas as drogas, aumentou consideravelmente, depressão. Então foi um tempo muito difícil. Eu acho que agora que a gente começa, talvez, a ter um novo normal, que eu acho que nunca mais será normal, porque essas coisas marcam e modificam muito a vida. Com certeza. Muito difícil passar por tudo isso, saber agora o que ainda mais por exemplo, a minha geração assim, que passou isso num período que é tão importante, que é aquela época assim, que a gente está amadurecendo, que é a transição de adolescência para vida adulta, vai ter uma sequência que a gente só vai ver daqui a uns anos. Com certeza. Talvez. É porque na idade de vocês, a vida social é muito mais importante que na minha. Eu já estou fugindo de gente. Estou querendo me esconder, comprar um sítiozinho no mato e ficar lá e só ver quem eu gosto muito e tal. E para vocês não, esse contato social ele é muito necessário, né? Vocês ainda têm formação, né? Formação de personalidade, de caráter, de tudo. E esse contato social, essa sociabilidade, ela é muito necessária, né? Nesse sentido, nessa formação. Então, você ficar privado disso, o natural é você sair e ficar. Eu quero ficar em casa uma semana, ok, mas é uma opção minha. Eu não estou proibido. Por escolha. Por escolha. Eu quero ficar uma semana em casa, não fazendo nada, vendo filme ruim, comendo pipoca, coisas gordurosas, é opção minha. Agora, o natural é você sair e voltar, você ir para a rua e voltar, você ir trabalhar, ir comprar coisas, ir na padaria e voltar. Esse é o natural. Se você foge desse natural, cria uma desordem mental, né? Com certeza. Sim. Agora, eu queria fazer uma pergunta relacionada. Você escolheu, no seu show, você tocou uma das músicas do Charlie Brown Jr., Proibida Pra Mim. Sim. Eu também uma saber dúvida minha. Por que você escolheu essa música específica? Por que você escolheu gravar essa música? E gravar essa música. É uma história longa também, vou tentar resumir aqui para não me estender demais. Eu tinha uma relação muito curiosa com o Chorão. Ele e a banda surgiram na mesma época que eu, só que eu fui colocado ali num escaninho, numa prateleira, às vezes MPB, às vezes pop rock, e eles eram rock mesmo. Hardcore, né? E desde que eu vi o primeiro disco, que foi lançado no mesmo ano que o meu primeiro disco, a gente chegou juntos, assim, a cena, eu gostei, porque eu sempre fui muito aberto, eu sempre ouvi de tudo, não tenho aquela brincadeira com o MC Cabelinho no show, foi só brincadeira, porque eu sou provocador, mas então eu não tenho gosta... preconceito por nada, eu gosto de funk. Escuta MC Cabelinho? Qual é a sua música preferida do MC Cabelinho? Eu não conheço profundamente, mas eu já ouvi, eu gosto de funk, eu gosto da batida do funk. No meu último disco tem um funk, que é uma como é que fala? Uma paródia, assim, uma brincadeira. Fala, pessoas são avatares, sentimentos emojis. E aí o coro se repete. As letras do funk não são exatamente ricas, né? Eu gosto da musicalidade, da levada do funk, que remete a um ritmo primitivo brasileiro, que é o maculelê, que é uma variação da capoeira. Então, eu sempre gostei dessa coisa, sempre fui curioso pelo ritmo, né? Pela ritmia do Brasil, de outros países e tal. Então, o funk me interessa como música e também como sociologia, né? Assim, mas não é que uma música eu fico ouvindo, cara, hoje eu vou ouvir o funk, hoje eu vou ouvir o MC Cabelinho, o MC Pipoquinha. Não, aí eu boto outra coisa para ouvir, mas me interessa. O que a gente chegou no MC Cabelinho? Sim, Charlie Brown. Então eu sempre ouvi de tudo, mesmo já profissional, assim, sempre gostei de ouvir de tudo, de samba, de rock, eu já tive minha fase heavy metal na adolescência, tive uma fase mais de ouvir coisas atonais, estranhas, e dodecafônicas, Arrigo Barnabé, aquela coisa toda e tal. Então, essa curiosidade para mim foi muito saudável, porque eu não falo nem em termos de cultura, eu falo para a vida mesmo, assim, eu acho que é o máximo de coisas
Eu gosto mais de gente que conhece um pouquinho de cada coisa do que gente que conhece profundamente uma coisa só. Sim. Por exemplo, o cara que fala só de vinho, para mim ele é tedioso. Com O certeza. sommelier que só fala disso. O cara que estudou vinho, ele só fala disso. Ele é chato. Agora, se ele fala um pouquinho de vinho, um pouquinho de futebol, um pouquinho de feminismo, um pouquinho de música popular, um pouquinho de teatro japonês, um pouquinho de música moderna alemã, esse cara é interessante. Com certeza. O Entendeu? diálogo serve não, né? Não é ficar falando de vinho uma hora. Não é? Os assuntos se esgotam. Né? Se você pode falar um pouquinho de cada coisa, mesmo sem total propriedade, isso torna de você uma pessoa mais interessante, né? Então, eu gosto de gente assim, que preza isso. Então, eu sempre tentei ter um repertório interessante, não para ser interessante, mas para me divertir, porque eu acho que a vida é assim. E eu fiquei interessadão quando veio o disco do Charlie Brown, e eu vi essa música Proibida, que era na Levada Rock, eu falei assim, essa música tem um lirismo, tem uma poesia, tem uma delicadeza por trás disso. Eu vou experimentar aqui, vou brincar. E eu estava gravando um disco super acústico, que era o Líricas, meu terceiro disco, depois de um segundo disco cheio de batuque, de ritmo, de coisas eletrônicas, que era uma coisa bem da época, fim dos anos 90. Eu falei, vou fazer agora um disco bem silencioso, violão, piano, cello, umas coisas bem... mais poesia do que música, sabe? E fiz esse Líricas, que foi um êxito, assim, foi um sucesso, foi um momento importante na minha carreira. E incluí a música do Charlie Brown Jr. Ali era provocação, porque dentro daquele universo ali, aquela música do Charlie Brown virou um estrengo, assim, um patinho feio, né? Porque você sabe que essa coisa cultural em todo lugar, mas no Brasil muito, tem muito preconceito cultural, de você considerar, por exemplo, o que chamam de MPB uma música de elite, de uma certa elite intelectual, mesmo social e tal, e outros gêneros, como o próprio funk, colocados num lugar inferior, de subcultura e tal. E o Charlie Brown naquela altura ali era uma coisa meio, olha, falando como português aqui, naquela altura era considerado uma coisa meio subcultural. E eu adorava, eu gostava do Chorão, achava ele um baita cantor, gostava das letras, a gente se aproximou depois da gravação, ficamos quase amigos. Eu dava canja nos shows, a gente se encontrava nos festivais em Florianópolis, Curitiba, Nordeste, dava canja, ele me chamava, Magrão, me chamava de Magrão, Magrão, fala aí, vamos cantar. Aí eu entrava e cantava na arranjo dele, era divertidíssimo. E eu sempre curti, sempre gostei, ao ponto de ele me convidar para eu cantar no casamento dele. Falou assim, velho, seguinte, você toparia cantar Proibida pra mim no meu casamento? Falei, cara, que convite inusitado. Falei que a minha noiva gosta mais da sua versão do que da minha. Ela acha a minha muito hardcore, acha a sua mais... Falei, eu vou, cara. E fui, nem cobrei nada, fui na amizade e tal, cantei, foi divertidíssimo, eu tava nervosão. Então, assim... É um pouco de deslocar isso, esse sentido de uma certa superioridade cultural, intelectual, desse conceito da elite, de misturar um pouco os conceitos, sabe? E um amor verdadeiro, eu gosto da música, eu adoro. E ela virou ela é um hit meu hoje, tanto que tem gente que as novas gerações já acham que ela é minha. Com certeza. Não, eu faço questão de... Com certeza. aquela parte, a parte do seu show que você canta essa música foi maravilhosa, porque dá pra ver que até o pessoal aqui de Portugal mesmo já sabia, foi uma das músicas que o pessoal mais cantou junto. E todas as gerações conhecem. Todas as gerações. Eu estava ansiosa, fiz, será que vai tocar? Será que vai tocar? Não, eu, fiz, tá eu ia certo. frisar, será que eu pergunto? Não vou perguntar, não eu vou consigo esperar pela tirar surpresa. Eu acho muito interessante o jeito como você regrava algumas músicas. Por exemplo, uns dias atrás eu escutei a sua versão de Discantimia. Sim. E dá pra ver que é uma pegada totalmente diferente da original. Uma pegada... Eu tava conversando com um amigo meu na hora, né? A gente tava falando que tinha uma pegada mais misteriosa, uma pegada muito diferente do que a gente tá acostumado. Tem uma coisa de cinema, E uma das maiores alegrias foi ver o Martinho da Vila na plateia. Ele foi assistir o meu. É uma referência também. Ali eu fiz um negócio meio, né, não sei entender muito bem o que é aquilo, mas meio tango, meio tem algo de rock também, uma coisa meio experimental, assim. As pessoas adoram. Eu passei um tempo sem tocá-la, porque se for analisar assim, a risca hoje é uma letra bem machista, né? E as pessoas também têm cobrado isso, e a gente também tem que ficar vigilante, né? O samba, em geral, é bem machista. Mas mesmo assim, as pessoas cantam, pedem, homens e mulheres pedem, aí a gente voltou a botar de vez em quando eu faço no bis.
Que o arranjo acho que supera isso também. Então. Ela não é super machista, não, tem coisas piores, mas o Logo Vem Curar Teu Nego, que chegou de pós lá da Boemia, é um pouco forte. Obsoleto. Então, Anacrônico. Tanto Gente Minha quanto Proibida Pra Mim foram regravações suas que foram parar em novelas. Você falou em novelas no show, da sua relação com as novelas, e eu queria saber dessa relação. Você tem, se eu não me engano, foram 20 músicas que você gravou. Em novelas? Em 19 novelas em 21 anos. Foi? Eu fiz essa pesquisa aí, se a minha conta estiver certa, é essa. Não, nem eu sei, tá certo. Então, 20 músicas em 19 novelas durante 20 anos, nesse período de 20 anos. A gente teve o Sétimo Guardião, que foi a última, que teve 2 músicas suas. 2 músicas, Da Cor do Pecado, Cheia de Charme, que é uma das minhas favoritas. Eu amava ver aquela novela. Joia Rara também, Império. Eu queria saber qual foi a sua relação com as novelas no geral, assim. Então, no show, eu conto um pouquinho desse show mais intimista, que o show com banda é outro assunto, é mais pauleira, é menos conversa e mais música mesmo. Mas nesse show, tete-a-tete, de teatro, eu gosto de contar essa história, porque pro músico da minha geração, por exemplo, ter uma música em novela ou ter uma música no rádio, era um sonho. Era uma realização, assim, grande. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei realmente felizão. Eu exagero ali, brinco, que liguei para minha mãe e tal, mas fiquei feliz, né? Ouvi a música no horário nobre. Quando a Rede Globo ainda tinha uma... Hoje a TV também está um universo diluído, pulverizado, igual o da música, né? Ouve-se em muitos lugares e TV tem mais de 1 milhão de canais. TV aberta, TV fechada, TV por assinatura, o YouTube, tudo. 1000 formas de ver as coisas. Mas até os anos 90, a Globo era meio hegemônica, assim, né? Nessa coisa das novelas. Então, mesmo quem não via, via. Sim. Mesmo quem não sabia, sabia. Mesmo quem não queria ver, acabava tomando conhecimento, porque era um massacre de todo lugar. Você ia num bar, numa padaria, num restaurante, estava lá na TV Globo. Estreia, segunda-feira, Por Amor, nova novela do Manuel Carlos, com Antônio Fagundes, fulano de tal e tal. Então, assim, era importante como visibilidade para o artista. No meu caso, como um sonho pessoal, porque eu sou um colecionador de trilhas, tenho vários vinis de trilhas, tem coisas incríveis, artistas que foram revelados em trilhas O próprio Djavan começou a carreira, né, que hoje é um dos maiores nomes da música brasileira, começou a carreira gravando. Ele era contratado pela gravadora Som Livre, que era a gravadora ligada à Globo, que lançava as trilhas, para cantar músicas de outros autores para trilhas de novela. Tanto que um dos primeiros sucessos dele é uma música que não é dele, que é do Dori Caymmi, com letra do Jorge Amado, que Alegre Menina, acho que é Por que fizeste isso tão de mim, alegre menina, que eu acho que era de Gabriela, que foi a primeira novela a passar em Portugal, brasileira, que gerou essa loucura no português, essa paixão do português pela telenovela brasileira, né? Que eu acho um baita produto, também tomado como subcultura, mas você vai ver novelas como Bem Amado, Roque Santeiro, são obras-primas, né? Dias Gomes, vários Agnaldo Silva, Janete Claire, vários dramaturgos incríveis que se dedicaram à novela. Então, quando eu tive essa primeira música, foi um acontecimento mesmo, assim, eu fiquei emocionado. Depois, foi virando mais normal, eu fui chamado para cantar coisas sob encomenda, como Ai Que Saudade Doce, que é do Vital Farias, que já foi gravado por um monte de gente, de Elba Ramalho, Fábio Júnior, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Xangai, um monte de gente já gravou. E hoje também pessoas mais novas gravam no querer lá no Instagram e me marcam, achando que a música é minha. Falando, essa música não é minha, é do Vital Farias e tal. E aí, hoje já ficou mais banal essa coisa, embora ainda goste de fazer. De vez em quando pinta o convite, eu acho gostoso ouvir assim, estar ali meio ano passando, vendo a novela e de repente toca a sua música, é gostoso. Mas eu nem sabia desse número, porque além da Globo, eu acho que eu gravei para novelas da Record, fiz umas coisas sob encomenda, tinha um produtor lá que gostava muito de mim, sempre me chamava, Zé, você tem uma música que fale sobre esse assunto? Eu falei, não tem, mas eu faço. Como que é? Me dá o perfil do personagem, aí dava o perfil e tal, e eu fiz algumas coisas assim. É ainda hoje não tem a mesma importância que tinha, mas, por exemplo, nos anos 80,
90, ter uma música na abertura de novela, era uma agenda de shows garantida e dinheiro na conta, porque royalties, né? Todo dia Sim. você... Vamos Calma, dar uma deixa eu- continuidade aqui. Eu A tinha uma gente tá falando sobre as novelas. As novelas. Eu queria perguntar qual é a sua novela favorita? Poxa, eu vi muitas, né? Eu tive a sorte de pegar o auge assim, da teledramaturgia no Brasil, né? Que foram os anos 70, 80, eu acho. A primeira novela marcante mesmo, assim, eu tinha 8 anos, era o Bem Amado. Que agora, curiosamente, eu fiz a música da peça que foi encenada lá em São Paulo, protagonizada pelo Cássio Escapim, que era o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, que vocês também talvez sejam muito novos para saber disso. Não, mas Eu cheguei a assistir, mas mas tem a assisti, memória sim. porque reprisou por muitos anos. Assisti a TV Cultura quando era pequeno. Eternizado TV como Cultura. Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, um baita ator, e ele fez o Odorico Paraguaçu, né, que é o político que tem a obsessão de inaugurar um cemitério na cidade que não tem um cemitério, que é Sucupira, no interior da Bahia. E isso aí é um cenário, um pano de fundo para uma história cheia de corrupção, de traição, que é bem um retrato assim do Brasil político, né, do Brasil profundo. É uma peça incrível, genial. E a novela era genial. Lima Duarte, que ainda é vivo, fazia o Zeca Diabo, que era um cagaceiro, um pistoleiro. Paulo Gracindo, que é um ator que já morreu, fazia o prefeito. Era uma história brilhante. Essa é uma das mais marcantes. E depois o Roque Santeiro, que foi uma história também do Dias Gomes, original, que era uma peça que foi proibida durante a ditadura e aí 10 anos depois, em 86, foi encenada. Essa novela foi um sucesso absoluto, também uma crítica social e política, assim, à cena brasileira, né? Muito interessante. Foi muito marcante. Mas tem várias coisas que ficam assim na memória afetiva, como uma canção que se ouve na infância, sabe? Entendi. E assim, como foi a sua participação no disco do Oswaldo Montenegro, cantando La Biblia? O Oswaldo, ele é um cara um pouco mais velho do que eu, mas eu ouvi muito ele, acho que ele começou a carreira muito cedo, então eu ouvi muito ele também na infância, adorava Bandolinhos, La Biblia, tinha os discos dele e tal. E quando ele me chamou, fiquei muito feliz com o convite, que aquela canção é uma canção das que eu mais gosto dele. E a gente sempre se encontra aí pelas estradas, aeroportos, hotéis e tal, sempre fica próximo. A última vez foi em Porto Alegre. E a gente se encontrou lá, tomou umas Coca-Colas, ele não bebe, mas eu bebo. E a gente combinou de fazer uma canção. Mas isso aí, essa promessa a gente se faz muito aí pela estrada. O artista da música é muito leviano. Mas eu sou fã. O que eu queria perguntar também é sobre, aproveitar que a gente está aqui em Coimbra, que a gente está aqui em Portugal, né? Como que é a sua relação com Portugal? Porque você já falou que esse é o seu segundo show aqui em Coimbra, mas você vira e mexe tá por aqui. Como que é a sua relação com o país? Então, de alguma maneira Portugal já existia assim na minha vida, porque a minha família materna é de Ericeira, que eu fui conhecer aqui depois de Belém e tal, que hoje é um pointzinho gastronômico de surfistas e tal, uma vilinha bem interessante. Na época devia ser uma vila de pescadores, e metade da população dessa cidade onde meus pais nasceram, no interior do Maranhão, chamada Arari, metade é Ericeira. A outra metade é Pestana, Feitosa, só sobrenomes portugueses, assim, sabe? Então, assim, é uma cidade muito portuguesa. E a outra metade é árabe, que é ao lado do meu pai Sírios, de Libanês, a Salomão, a Ayub, a Budi. É um lugar muito doido, assim. E cidade ribeirinha, né? Então os imigrantes chegavam de barco, que é a primeira cidade depois do mar, assim. Então cheio de portugueses. E eu tinha umas tias de minha mãe, onde por um tempo eu fui morar na casa delas, no Centro Velho de São Luís, e tinha uma delas que era muito musical, a tia Verônica. E ela adorava ouvir fados e tal, então assim, Amália Rodrigues, grandes fadistas, adorava. E elas tinham um leve sotaque, assim, um leve acento português, né? Então, quando eu vim aqui a primeira vez, já nos anos 90, eu vim tocar num festival na Vila Nova de Famalicão, no norte. E eu lembro de ter visto assim, ter entrado num restaurante e na frente do restaurante tinha um cara assando
um gajo assando sardinhas, assim. E aquele cheiro me levou para um lugar de infância que eu não sei qual é. Eu não sei se foi outra vida, eu não sei se foi a minha infância mesmo, porque também era uma infância à beira do rio, então essa coisa do peixe assado, peixe frito, era um cheiro de infância. E ali eu tive um pequeno alumbramento, assim, uma epifaniazinha, assim, falando, caramba, isso aqui isso é familiar para mim. E a partir daí eu passei a vir com muita regularidade. Tanto que, enquanto a gente arrumava aqui as coisas, eu estava falando que eu conheci quase todas as regiões. Já fui no Alentejo várias vezes, no região Douro, Algarve. A gente vinha, fazia 1, 2 shows em cidades mais centrais, Lisboa, Porto. Pá, e ia para o interior participar do Festival do Porco em Montemont, Festival do não sei o quê, não sei, Festival das migas de milho e carrossel e roda gigante. Às vezes tinha 3 pessoas interessadas no seu show, o resto estava bebendo, enchendo a lata, entendeu? Mas foi como experiência, foi muito interessante de conhecer assim, o país de uma forma mais profunda, né? E aí eu fui criando mais relações também com os artistas daqui, fazendo parcerias. Fiz o Rock in Rio 2010, Rock in Rio em Lisboa, né, que teve durante um tempo aqui, acho que agora não tem mais. Ainda tem? Ainda existe. Fiz com o Jorge Palma, que é um ícone aqui da música pop rock. Em 2010 a gente fez juntos. Fiz a Festa do Avante, que é um festival que tinha aqui do Partido Comunista, não sei se ainda tem. Toquei para 40 mil pessoas junto com o Sérgio Godinho, como convidado dele, que também é um ícone. Eu fui me aproximando assim também dos artistas, fazendo colaborações, participando de discos de artistas portugueses e tal, até que isso culminou com a gravação do Canções da Leimar, que é um disco que eu gravei em 2019, lancei durante a pandemia, em 2020. Era uma homenagem assim, meio despretensiosa de um repertório afetivo que eu tinha, e acabou, o disco foi longe demais até para mim, inclusive ganhando o Grammy Latino desse ano. Teve uma música do Pedro Abrunhosa, Tu Não Sabes, na novela Travessia, que ficou mezzo popular, assim, comecei a ter que tocar nos shows e tal. A música que abre o disco é o Amor às Vezes do Godinho, tocou em rádio de música brasileira. Então o disco foi mais longe do que eu imaginava, assim. Era uma homenagem mesmo, assim, de coração a essa geração que vai aí desde os anos 60 até os anos 80, até o Ornato Violeta, que é uma banda dos anos 90, né? Que foi uma gente responsável pelo meu ingresso nessa música mais moderna, mais contemporânea, assim, que seria um equivalente à MPB, né? Chico, Caetano, Milton e tal. Porque no Brasil, infelizmente, a gente parou no fado, que é uma música maravilhosa, mas o Portugal é maior que isso, e numa música mais folclórica. Tem um personagem, talvez não sei se vocês conhecem, Roberto Leal, que morreu há pouco tempo, que era um artista português que cantava mais brasileiro que português, que cantava essas coisas de trovas. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. E ele era divertidíssimo, assim, ele era midiático, ele era espalhafatoso, usava umas roupas e pá, mas ajudou a consolidar no imaginário do brasileiro esse português folclórico, do bigodão, do meio bruto, camponês e tal, que existe. Sim. Mas Portugal não é só isso, né? Portugal é também urbano, é também rock, é também rap, tem outras facetas, né? Sim. Então isso vai demorar tempo para ser reparado, porque esse imaginário do português Mas o que você faz fazendo um álbum desse jeito é muito importante, ainda mais porque agora a gente está vivendo uma época em que a maioria dos brasileiros, muito brasileiro está vindo para cá, tá, a quantidade de imigrantes brasileiros está ficando gigantesca em Portugal. E já está na hora dos dois países meio que reatarem os laços, né? É desigual, né? É desigual, porque assim, houve uma invasão muito grande, assim, uma colonização, uma vingança de colonização pela via da cultura, né? Novelas, música. Hoje tem mais show de artista brasileiro aqui do que de artista português, se bobear. E de cá para lá isso não aconteceu. Afora o Roberto Leal, e afora um fenômeno eventual, como uma música da Dulce Pontes, numa novela, da Mafalda Veiga, numa novela. Muito difícil. Nada aconteceu, ou o Madre Deus, que era um fenômeno internacional, que tocou no mundo todo. Mas assim, um artista português fazer carreira no Brasil, eu já toquei lá com Pedro Brunhosa, já toquei com os Clã, né, que é uma banda
daqui também, mas é raro. Agora eu fui chamado pela Casa de Portugal lá, que é uma instituição que eu acho que tem relação com o governo português, eu não sei muito bem, mas eles me chamaram para fazer uma curadoria de um projeto que junte artistas portugueses e artistas brasileiros, que é um sonho meu de muito tempo, mas tem um custo altíssimo. Se eles tiverem a grana para patrocinar isso, fica mais fácil fazer a curadoria. Juntar fulano com ciclano, ciclano com beltrano, é mais fácil. E tentar viabilizar isso. Porque o público brasileiro não conhece. Eu tenho algumas teses. Eu acho que a língua, que é outra língua, que atrapalha. O brasileiro que não tem vivência em Portugal não entende, especialmente o sotaque do norte. É muito fechado. Com certeza. Muito, assim. É mais fácil deles entenderem a gente do que a gente entender eles. Eles já entendem, já falam meio como a gente, já imitam um pouquinho também, né? E tem a coisa das novelas, desde 74 que as novelas vêm para cá. Então isso foi uma verdadeira... Por isso que eu digo, foi a vingança do colonizado. Assim, a gente recolonizou Portugal culturalmente, né? E novela, música popular e tudo e tal. Agora estão se vingando os técnicos de futebol indo para lá treinando. Exatamente. Mas é desigual, então nunca houve nem investimento das gravadoras, talvez nem dos próprios artistas, um certo temor de ser rechaçado, essa coisa do anedotário do português, né, do brasileiro contar muita piada do português, tem uma relação natural entre colonizado e colonizador, é a vingança, né? Então ficou esse ato. Mas o disco já prestou um serviço. Eu não fiz com nenhum sentido assim de missão. Vou fazer uma missão. Não, eu fiz por amor à música, como um projeto do coração mesmo. Mas ela acabou prestando um serviço, porque eu recebi pelas redes sociais muitas mensagens. Poxa, eu fui pesquisar o trabalho do Jorge Palma, ele é incrível. Fui pesquisar a discografia do Sérgio Godinho, do Pedro Abrunhosa. As pessoas passaram a conhecer os trabalhos de alguns desses artistas a partir do meu disco, que eu já acho isso é muito bom. Ainda mais porque hoje em dia a gente precisa muito pensar sobre isso, né? Porque a gente fala bastante sobre xenofobia, sobre essas coisas. Sim. Então, a partir daí, isso é muito bom, porque meio que educa as novas gerações a serem mais receptivas uns com os outros, mais abertas. Mais tolerantes, mais abertas para as trocas. Eu acho que falta isso. Eu tenho um amigo... Eu devo até encontrar com ele ao sair daqui, o José Manuel Diogo, que ele criou uma associação Brasil-Portugal. Eu vou começar tudo de novo, você tem um toque. Eu tenho um amigo aqui em Coimbra, devo encontrar com ele depois dessa entrevista, ele se chama José Manuel Diogo. Ele criou uma associação Brasil-Portugal 200 anos. E agora criou uma Casa da Cidadania da Língua. Ele ganhou uma casa aqui em Portugal, aqui em Coimbra, que é uma casa animador, fotos, vídeos, um sobrado, um casarão incrível, onde vai ficar sediada a Casa da Cidadania da Língua, que era um sonho dele, de fazer eventos que agreguem gente do mundo lusófono todo, né? Os países africanos, de língua portuguesa, Brasil, Portugal e tal. Eu acho isso muito bacana. Claro que é utópico. Não sei se a gente vai conseguir um dia uma integração realmente grande, porque o mundo hoje é xenófobo. O mundo está cheio de xenofobia. Isso é no mundo inteiro, a Europa inteira, em todo lugar tem isso, não tem jeito. É meio que um sintoma assim, dessa nossa época, um sinal dessa época. Aí tem a ver com dinheiro, com reserva de mercado, com competição por emprego, por um monte de coisa, aversão mesmo étnica, racial, enfim, aí é uma outra entrevista de mais 2 horas para a gente falar sobre isso, é um momento histórico. Exatamente. Que a gente está vivendo, o crescimento da extrema-direita, com esses valores xenofóbicos e homofóbicos e misóginos e de preconceito racial, étnico. É um momento ruim da história, assim, que a gente está vivendo, de uma transição que eu espero que passe logo, né? No Brasil agora a gente teve um grande pesadelo. Então, estamos reconstruindo muito lentamente tudo que foi destruído, né? Nesse curto período. O estrago é muito grande. Então... Mas iniciativas como essa do Zé Manuel acho que ajudam, e também essa troca, o disco que eu fiz, essas parcerias, se esse projeto rolar lá, vai ser muito bacana poder levar artistas novos daqui e mais veteranos também para trocas com artistas brasileiros, vai ser muito saudável. Geralmente os artistas portugueses que vão ao Brasil vão ser vistos por gente muito velha
sem nenhum etarismo aqui, pelo amor de Deus, mas tem gente muito velha, saudosa do fado. Com certeza. Saudosa da casa. É porque é difícil não você... renova o público. E você pegar a atenção do jovem é muito difícil. Ainda mais pra muito difícil. Uma música mais elaborada. Exatamente. E depois vão falar que não entendem o sotaque também. E também vão falar isso e tal. Então tem que talvez mesclar, levar gente mais veterana, mas levar gente mais jovem. Já estou em contato com a Garota Não, que é uma artista da nova geração muito interessante. E outros tantos. Tô ligado na cena, Thiago Bittencourt, Samuel Uria, Salvador Sobral, Luísa Sobral. Tem uma gente nova fazendo uma música muito, muito arejada, Márcia. Tem uma gente fazendo uma música mais que chega mais nos jovens. Aí você tem que meio que equilibrar isso, mas tem que levar os caras históricos também que abriram essa com certeza, para manter vivo, para poder... Para fazer, né? Fazer música. Brasil, né? Você vê hoje um Chico Buarque fazendo um show lá, o Milton agora que fez a última turnê dele. Shows concorridíssimos, plateias super lotadas, todo mundo cantando tudo, uma comoção, uma coisa bonita, né? Sim. Você referiu o Sérgio Godinho nessa sua fala agora e trouxe ele como convidado nessa turnê por Portugal. E eu queria saber como foi dividir o palco com ele novamente e o que mudou dessa vez em comparação com a primeira. Mudou que a gente tá mais velho. Não, o Godinho tem uma história muito curiosa, porque assim, eu já o conhecia, né? Eu conheci o trabalho dele através daqueles cassetes de que eu falei aqui no início, e no ano talvez de 99, 2000, ele me viu num show em Portugal. Eu estava com a família de férias, acho, e me viu num show em Portugal, em Salvador. Estava lá tocando, ele foi, ouviu falar meu nome, achou curioso, foi. Eu estava em evidência, porque os primeiros discos e tal, ele foi ver. Gostou muito, era o show Vou Embolar. É um show que eu circulei por 2 anos, assim, pelo Brasil, meu segundo disco. E ele foi lá no camarim falar comigo, ô Zeca, eu sou o Sérgio Godinho, sou um compositor português, não sei se me conhece. Eu falei, porra, Sérgio, você é uma lenda, bicho, você é uma lenda viva. Tu me conheces? Pra você ver como o cara, do tamanho da estatura dele, achou que eu não conhecesse. Eu falei, eu te conheço, sim, pô, conheço você, o Paulo. Ficou impressionado, assim. Adorei o seu show e quero já lhe fazer um convite. Eu vou tocar na Festa do Avante e queria que você fosse meu convidado. E eu já tinha tocado 1 ou 2 vezes aqui, mas esse foi o primeiro show assim que eu fiz para um público massivo. Era coisa de 40 mil pessoas, uma multidão. Eu não sei se ainda existe essa festa do Avante, mas era uma festa tradicional do Partido Comunista daqui. Aqui o comunismo é levado a sério, né? O socialismo é levado a sério. E pô, foi incrível, eu lembro que foi um show incrível e cantei música dele, cantou música minha, trouxe uns músicos meus, misturei com a banda dele, foi um evento incrível. E a partir daí eu fiquei um pouco mais popular em Portugal, meus discos começaram a ser lançados aqui também em simultâneo com o Brasil e aí passei a vir também com mais frequência. Eu vim às vezes 3 vezes por ano, essas histórias que da festa do porco, da festa da sardinha, do festival daquilo. E fazia turnês bem interessantes. Até que aconteceu em 2006 uma ideia do produtor e dono do selo, Mazola, que é um produtor histórico lá do Brasil, produziu todo mundo, Belchior, Elis, Raul Seixas, todo mundo, Milton Nascimento. E ele deu uma ideia, Zeca, o teu público está crescendo muito em Portugal, vamos lançar esse disco próximo, que era o meu 6º disco de carreira, vamos lançar ele primeiramente em Portugal, fazer uma ação lá, para a gente arrebanhar mais público e tal. Falei, vai, vambora. Grava um bônus português. Aí eu fui pesquisar, acabei optando por Frágil, que é uma música do Jorge Palma, que é muito conhecida aqui, nos anos 80 e tal. E gravei. Ali acho que começou a nascer as Canções da Alemã, porque eu falei, poxa, esse repertório eu conheço tanto que eu comprava muitos discos. Eu ia para afinar que voltava com 10 sacolas de discos. Minha empresária dizia que na época que eu gastava todo o meu cachê na FINAC. E não era de todo mentira. Eu levava discos portugueses e africanos, né? Africanos portugueses, porque eram raros no Brasil. Eu tenho uma discoteca razoável lá dessa época. E aí fui começando a pesquisar, eu comecei com uma lista de 100 músicas, baixei para 80, 60, 40, 30, até que cheguei às 11 que estão no disco. Depois gravei 2 bônus, então viraram 13 músicas. Mas esse projeto não para aí. Eu vou continuar essa interação, talvez fazer colaborações com artistas mais novos, também estou ligado na cena. Eu estava dando uma entrevista aqui para o cara, que é uma coisa, no nosso intervalo dei uma entrevista para
um canal que é dirigido aos portugueses radicados no Canadá. Uhum. E, como eles chamam os canadianos, né? Eu acho engraçado. E ele... Por que eu estou falando isso, meu Deus? Deu uma confusão agora. Não, ele falando... Se você tá ligado na cena mais jovem. Exato. Ele fui falando dos nomes, ele falou, poxa, mas você tá ligado, né? Você tá atualizado, né? Eu falei, tô ouvindo, tô sacando as coisas. E deu um salto. Nos últimos 20 anos, a música de Portugal deu um salto. Por muito tempo ficou congelado, assim, nos nomes e tal, e agora abriu, assim, um leque grande, sabe? De possibilidades, gente do rock, gente do rap, gente de uma música mais tradicional também, mais pop, ícones como Antônio Variações, que é um cara que foi um pioneiro, morreu, talvez a primeira personalidade pública a morrer de AIDS aqui em Portugal, assim, é meio um mártir assim, da AIDS, meio mal comparando com um Cazuza no Brasil e tal, e que deixou uma obra fantástica também, visionária, começa a ser descoberta, sendo tocado nos bares, estava rolando com o Manu, meu filho, que é amigo de vocês, colega de vocês, ele toca muito nos bares aqui, Canção de Engate, que virou um clássico, que eu também gravei nesse disco. Então, certas coisas começam a acontecer, né, nesse sentido de fortalecer a cena. Ele falou que a cena está muito bonita aqui em Portugal para a música. O público voltou, por um tempo abandonou assim, as casas de show e tal, e agora voltaram, que os shows estão cheios. Acho que tem a ver também com a pandemia, né? Com certeza. Depois da pandemia, o apetite do público ficou maior. Quero viver o que a gente perdeu há uns exatamente. 2 anos, um ano. Eu até queria falar um pouco mais sobre o seu último álbum do Mambo Só, porque você fez colaborações com alguns artistas de países africanos, da Síria, se não me engano. Isso. Como que é você chegar nesses artistas para fazer um trabalho assim, sabe? Tipo, porque é uma coisa diferente. É diferente. É muito diferente. Esse caso específico dessa colaboração na música Povero, que eu fiz com o seu conterrâneo Raul Misturada, que é um pernambucano recifense radicado aqui, está morando em Lisboa, com mulher e filhos. Esse caso específico eu virei, ano passado, eu virei colaborador de uma ONG que acolhe refugiados. O Brasil hoje tem uma população imensa de refugiados, se não me engano, 65 mil refugiados do mundo todo. Agora, um dos maiores contingentes tem sido afegãos. E aí, conheci lá através de uns amigos e quer colaborar? Eu falei, quero, é uma causa que me interessa, afinal sou neto de imigrantes, né? Meus avós vieram também fugidos lá de guerras religiosas no início do século XX, então é uma causa que me interessa. E aí me aproximei, fiz um show beneficente para arrecadar fundos para a ONG, e já nesse show participaram uma iraniana, Marmouni, cantora, e um congolês, Leon Matumona. E aí ficamos amigos, trocando ideias. No disco, uma música que fala sobre esse drama do refúgio, né? Eu fiz depois de ver uma cena com aqueles barquinhos, que aquilo é muito dramático, né? Sim. Aqueles barcos que chegam ali no Mediterrâneo, Grécia, Itália, com aquela gente que não sabe, vem às cegas, na aventura, sem saber se vai sobreviver, aquilo ali é muito dramático. E aquilo vendo um dia aquilo lá, o Raul tinha me mandado uma melodia, eu pus uma letra que fala disso. E na hora de gravar eu chamei, vou chamar esses artistas e mais a Oula, que é uma síria. Ela gosta de ser chamada Síria e Palestina, porque a origem da família dela é palestina, mas ela nasceu na Síria. Nasceu, curiosamente, na cidade que meus avós nasceram, que é Homs. Coincidência. Coincidência, E aí eu organizei um festival também em julho desse ano, com eles e a participação do Chico César, fizemos um grande festival no Teatro Municipal de São Paulo. E aí essa relação ficou no ar e eu chamei eles. Mas eu adoro fazer colaborações, cara. Eu já produzi o disco de um angolano, Felipe Mukenga, que é uma espécie assim, também mal comparando, só para ter a referência, uma espécie de Djavan / Milton Nascimento. É um cara incrível, faz umas melodias incríveis. Levei ele lá para o Brasil, produzi lá no meu estúdio ele fazia muito tempo que ele não gravava um disco. Falei, Felipe, você tem que gravar. Tito Paris, que é um cabo-verdiano, talentosíssimo, acabou de me ligar no almoço, mas vai se encontrar lá em Lisboa e tal. Eu adoro essas colaborações, porque acho que enriquecem a gente
tanto culturalmente como humanamente, né? Quanto mais, é aquela coisa do repertório que a gente já falou lá atrás. Quanto mais repertório você tiver, melhor. mais a sua vida fica interessante. Não, e faz com que a sua música seja muito mais única, porque você pega coisas que ninguém imaginaria. Talvez. Os arranjos também, que você estava falando, que você incorporou um pouco do tango também nas músicas. Um pouco de tudo. É um Eu pouco vou de me tudo. metendo em todos os... Se for pensar, é a representatividade sim do que o Brasil é, né? Porque o Brasil é uma Também. grande miscigenação, aí você pega, assim, você traz isso pra música de uma forma diferente, porque a nossa música já é miscigenada. Demais. Aí com você procurando outros artistas assim, fica um negócio mais elaborado, assim, fica mais moderno, porque hoje em dia é difícil você encontrar uns trabalhos mais assim, que traga artistas de lugares tão diferentes. Tão Porque a distantes. música vira, assim como o futebol, por exemplo, todo cenário onde entra muito dinheiro, vai ficando meio... Tudo vai ficando meio padronizado. Sim. De vez em quando tem um Messi, tem um fulano de tal, que é o especial, e não sei das quantas. De vez em quando tem um Chico César, um fulano de tal. Mas, em geral, vai ficando tudo muito padronizado, porque é mercado. E como mercado, vocês já estudaram isso no curso de vocês, Revolução Industrial, tudo é feito em série. As coisas são feitas em série. Sim. E a arte também, a cultura, ela é produzida para ser consumida dessa forma, né? Em série, como é que chama isso? Escala... tem um termo que se usa. Fordista? Não, meu Deus, é um termo Adorno usava, escala industrial não. Cadê a produção para pesquisar? Depois vocês pesquisam aí, ele bota um adendo, eu vou lembrar. Quando é produzido assim, produzido em... Um larga escala? Mas tem um nomezinho específico. Cadeia. Produzido em cadeia, tudo produzido, tem um nomezinho específico para ele, eu vou lembrar até o fim da entrevista. Beleza. Linha de montagem. Linha de montagem, montagem. mas não é Adorno, não, é pós-Adorno. Linha de montagem, que é aquela coisa que você vai fazer 1 milhão de canecas dessas e tal. Na música, e no futebol eu falei porque também é uma paixão minha, também acontece isso. Então, quando acontece um evento de um cara com um universo muito particular, isso chama a atenção. Aconteceu um pouco com a minha geração. Eu falei Chico César não à toa, porque a gente está fazendo um disco juntos, celebrando um pouco o nosso encontro lá em São Paulo e celebrando a nossa geração, que é a geração dos anos 90, que surgiu ali nos anos 90 e tal. Mas o Brasil, a gente tem, eu não gosto muito desses discursos ufanistas, o Brasil e tal, mas o Brasil é fato, tem a música mais diversa do planeta. A música americana é incrível, a música cubana é incrível, a música africana é incrível, mas nenhuma tem a diversidade, a gama de variantes, de variáveis, que só no estado dela, Pernambuco, é um país, o seu é outro, o meu é outro, tem mais de 90 ritmos catalogados, então assim, que o Brasil nem conhece, entende? Então, são micromundos assim que fazem do Brasil uma música muito, muito diversa. A música americana é riquíssima, mas ela não tem o grau de diversidade que a nossa tem, por causa da miscigenação. Exatamente. O Brasil ele passou por um processo diferente que os outros países. Sim. E por isso a cultura é tão rica. E por isso que está fazendo tanto sucesso fora do Brasil. Eu penso assim, não sei se você compartilha desse mesmo pensamento. Mas, tipo, por ser tão rico, por ser tão diferente, é por isso que a gente vê o pessoal escutando aqui. O pessoal escuta nosso MPB aqui. Escuta e ama. E ama. E é muito rítmico, né? Nossa música é muito rítmica, assim, muito diversa ritmicamente também. Então você pega, para voltar ao funk, você pega o funk, que é uma música boa de dançar, e você pega as batidas do rap, que já são meio que canibalizadas pelo brasileiro, já não é igual ao rap nova-iorquino, já é diferente. Tudo vai... A coisa da antropofagia lá do Oswald de Andrade, essa coisa. A gente vai antropofagizando tudo um pouquinho, né? Vai devorando a nossa maneira. O brasileiro tem essa vocação, por isso que a nossa cultura é tão rica. Mas, quer fazer mais uma pergunta? Quero. Algumas. Então, continue. Então, eu ainda falando sobre as diferenças musicais, na verdade, que você mesmo tem nos seus álbuns, eu queria falar um pouco sobre os seus álbuns infantis. Como foi o processo de criação, qual é a sua relação, e também com o livro do... Desculpa, eu não decorei o nome. Quem Tem Medo do Curupira. Como é também a sua relação. Ele também foi transformado em peça, se eu não estou enganada, né? Como foi sua experiência vendo ele ser transformado em peça?
Na verdade, o Quem Tem Medo de Curupira nasceu como peça e depois virou livro, editado pela Companhia das Letrinhas. Esse texto eu escrevi com 22 anos, quando eu fazia teatro infantil. Um dia, conversando com uma diretora amiga, Débora de Buarque, com quem eu já tinha trabalhado lá de São Paulo, falou: será que você não tem nada infantil, assim, nada feito para público infantil? Eu falei: olha, eu tenho um texto que eu escrevi, eu tinha 22 anos, deve ser ruim, deve ser... Procura, quem sabe com uma mexida ele não fica bom e tal. Eu fui procurar, eu tinha ele numa pasta cor-de-rosa, datilografada por uma ex-namorada, que ela datilografou o texto para mim. Estava todo amarelado, assim, no meio das minhas pastas, que sou meio acumulador, sou meio guardo coisas, cartas também. Então eu achei esse texto, ele não era ruim, ele era interessante, estava talvez datado, porque 22 anos foi em 1988. Sim. Estava datado, então eu tive que dar uma mexida, uma atualizada. A história era as 5 principais criaturas fantásticas da mata, né, do folclore brasileiro, que era Mãe d'Água, Iara, Caipora, Saci, Pererê, Boitatá e Curupira. Eles saem eles têm uma crise de identidade, né, porque ninguém mais acredita neles no mundo moderno, e então eles saem lá da mata e vão para a cidade, ter uma experiência, fazer um teste de popularidade. Só que ninguém mais os teme. Eles que temem a cidade, os edifícios, as máquinas, as pessoas desumanas, que dão antissociais e tal. Então, ao invés deles assustarem as pessoas, a cidade que os assusta. E um deles é o que? O Curupira é abduzido pela cidade, vira mano, quer virar mano, quer ficar na cidade, quer curtir a onda. É uma peça infanto-juvenil, infanto-juvenil, assim, tal. E ficou um ano em cartaz no Teatro do SESI, lá na Paulista. Meus filhos eram pequenos ainda, era entrada gratuita. Foi muito bacana esse evento. Depois virou livro. E recentemente eu lancei um outro de fábulas que chama Casos Curiosos de Bichos Falantes. Eu sempre gostei desse universo infantil, porque eu comecei trabalhando nisso. Como eu falei, com 17 anos eu fiz trilhas, comecei a fazer trilhas, incentivado por um amigo mais velho, que era diretor de teatro, e fiz trilhas para teatro infantil. Quando meus filhos nasceram, essa criancinha linda que está aqui, e a Vitória, que hoje está morando na França, eu meio que me voltei de novo para esse universo infantil, porque eu tinha que pô-los para dormir, eu tinha que entretê-los nas viagens. Você saía para uma viagem na praia, para o mato e tal. Aí nos primeiros 5 minutos, pai, estamos chegando. Vocês já passaram por isso, seus pais de vocês já passaram. Pai, estamos chegando. Não, pô, cara, não falta aí, você tem que inventar história, contar história. O meu recurso era música, fazer música. Então, eu acabei criando um repertório. O Manuel levava horas para dormir, eu tinha que cantar 5 músicas, eu tinha que viajar 6 da manhã para Juiz de Fora. Aí eu saía assim no assoalho. Aí o assoalho fazia... Volta, pai! Então, ele colocava quase você para dormir. Ele colocava você para dormir. Desmaiar. Mas foi aí que eu compus esse repertório, que viraram 2 discos. Essas canções resultaram em 2 discos, o Zoró e o Zureta, que depois a gente fez shows e tal. Quando eu lancei, eles já eram até grandes, já estavam constrangidos de ir pro estúdio, fazer vocal da minhoca dos minhoca, do tigre de bengala, do ornitorrinco, que vai ao otorrinco. Já estavam meio com eles, os colegas já estavam constrangidos. Eu devia ter feito quando eles eram pequenininhos, mas eu fui acabei por adiar, postergar e tal. Mas é um universo que eu gosto muito, porque é um mundo particular, a produção infantil, né? Muitos autores se dedicaram. Tem o Arca de Noé, do Vinícius, que é um clássico. Sim. Chico Buarque fez o Saltimbancos, que é uma versão do original italiano. Então tem alguns discos que são clássicos. Inclusive, aproveitar então que você já falou de botar o Manuel pra dormir, né? Como que é pra você, como músico, assim, como artista, balancear a sua vida, tipo, pessoal com a sua vida profissional? Como que é toda essa jornada? Difícil. Imagino, mas... foi muito difícil ser pai no mesmo momento, ser pai de 2 crianças, no mesmo momento que eu estava sendo pai de discos, de canções, de carreiras, que eu estava viajando, que eu tinha que capitalizar aquele momento, né? Que era assim, a grande oportunidade da vida. Passei a vida sonhando com isso. E aí, quando aquilo chegou, eu tive que
agarrar com mãos e braços e pernas aquilo. Então era um dilema. Lembro de fazer viagens para o exterior, para participar de festivais, e com o coração apertado, porque os meninos eram muito pequenos, e a Mara, minha mulher, sozinha, sem o auxílio da família, porque a gente foi morar em São Paulo e só nós morávamos, não tinha uma tia com quem deixar, não tinha uma avó com quem deixar, éramos nós e alguns auxiliares, assim, empregados e tal. Então não foi fácil, mas acho que valeu, né? E mesmo agora, por exemplo, Sempre você dá passou... aquele sentimento assim, pô, será que eu fui ausente? Fui, né? Porque assim, alguma ausência tem, todo pai tem alguma ausência, por mais presente que seja. E a minha própria profissão me obrigava a estar fora. Quando eu podia, levava. Quando era próximo, possível, levava e tal, mas nem sempre era, porque aí coincidia a escola, aí não sei o quê. Às vezes, foda-se, perder um dia de aula e vamos de lá que vai pra praia. Eu tentava conciliar. Mas sempre fica aquele resquício de culpa. Será que eu fui um pai presente? Será que eu fiz a coisa certa? Isso fica. Mas, desculpa, de até você está fazendo uma outra pergunta. Eu ia até falar, porque, por exemplo, você falou da pandemia e tudo mais, de passar um tempo assim em casa, mas durante a pandemia, os seus filhos mesmo, eles estavam contigo durante a pandemia ou eles já estavam fora? Estavam porque a minha filha tinha ido estudar na França, como eu falei, mas ela voltou um dia antes de ter aquele fechamento no Brasil, assim, foi 15 de março, se não me engano. Ela chegou assim, no fechar das portas, que foi até uma situação tensa, assim, que a gente ficou com medo dela ficar lá sozinha, desamparada naquela situação e tal. Mas ela conseguiu chegar e o Manuel estava lá, né? Estava lá. Então, foi um tempo bom. Porque a gente fez muita coisa juntos, assim, a gente aquela coisa do convívio familiar, de cozinhar juntos, de fazer coisas, de ver filme, de ver série, de ver futebol, de conversar, de jogar bola no quintal. Foi saudável nesse sentido. Agora, todo artista, toda pessoa que precisa viajar para executar o seu trabalho, acho que sofre com isso, seja homem, mulher, pai, mãe. Uma mulher executiva também deve sofrer, porque tem que passar o dia todo em reunião, um bando de homens misóginos, os filhos lá, entendeu? Mas faz parte, e o mundo se transformou muito, né? Então hoje também as famílias são diferentes. A minha família, por exemplo, meu pai eu mal via. Ele não foi um pai ausente, pelo contrário. Um ótimo pai, minha mãe idem, mas eu quase não os via. Eles eram professores, trabalhavam fora. E eu ficava com os primos, na rua, com os vizinhos, indo para casa do vizinho, falando de infância do interior nos anos 70, tá? Então você não tem nem ideia, sai filme. Então ia, pai, vinha, ia ver uma alma que apareceu lá não sei aonde, a mãe d'água que apareceu lá não sei aonde, ia comer uma comida lá na casa de não sei quem. Então assim, não tinham grandes perigos, grandes ameaças, a rua não era perigosa, a gente ia jogar bola na rua, brincar de esconde-esconde na rua, tomar banho de rio, aprender a nadar sozinho praticamente no rio. Então, assim, é outro tipo de vida. Hoje em dia não dá nem pra imaginar. Hoje o mundo está muito ameaçador, né? Com certeza. Os pais estão paranoicos, tanto que estão criando filhos de uma forma... Hoje está muito difícil criar filho. A quantidade de gente que tem problemas de sociabilidade hoje em dia muito é comum. Porque é muito... super protegida, o que chamam hoje de a positividade tóxica, né? O menino tem que ser feliz, a menina tem que ser feliz, todo mundo tem que ser feliz, todo mundo tem que ser protegido, não pode passar perigo, não pode correr risco. Não, tem que pegar um Uber na madrugada e voltar para casa e segurar a onda, não beber demais para não ficar vulnerável e tem que ir vivendo a vida. Mas para o pai é sempre um tormento, para pai e mãe com certeza. É sempre um tormento. Então, caso para mim, sou um guarda-pele. Mas... Pode falar. Obrigada. Dá pra ver que você tá com vontade. A gente tava falando com a sua esposa Mara mais cedo, e a gente perguntou a ela qual a música sua favorita dela. Nenhuma. Não, ela falou. E eu queria saber qual é a história por Qual trás... que ela falou? Escape. Porque eu fiz pra ela. Exatamente. Se puder contar a história de vocês dois juntos, como vocês conheceram. Nossa história é curiosa também, porque eu já a conhecia de São Luís. Ela também é de São Luís. Ela também é de São Luís. Ela é de Pedreiras, na verdade, interior do Maranhão. Mas a gente se conhecia, pertencia ao mesmo grupo, assim. Que era um grupo que
de músicos, poetas, aspirantes a músicos e poetas. Às vezes a gente fazia uns recitais, tinha um grupo que chamava Academia dos Pares, em torno do qual a gente vivia, e fazia recitais sempre muito etílicos nos bares e festas, e eu tocava, e ela recitava, os amigos recitavam poemas e tal. A gente adorava poesia beat americana, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghetti, esses caras e tal. E tudo mais, Rimbaud, a tradição da poesia, assim, a gente gostava muito. E aí a gente se conhecia, eu falo pra ela só dava bola pros mais velhos naquela época, nem me olhava, sou 2 anos mais velho, mais novo. Mas aí ela foi morar na França, passou um tempo lá, e eu fui para São Paulo. Ela foi para São Paulo, trabalhou lá como jornalista, fotógrafo, depois foi para a França estudar cinema. E quando ela voltou, um amigo que era desse grupo, que estava morando em São Paulo, trombou comigo na rua e falou assim: você lembra da Mara? Ela tá aí, morando aí. Vou te passar o telefone, ela tá meio sozinha ali, aí para ela. Eu liguei, você lembra de mim? Aí começamos a namorar. E essa música eu fiz justamente na época que a gente se reencontrou, se apaixonou e tal. É uma declaração de amor. É uma das músicas mais bonitas. E infelizmente eu deixei de tocar porque a letra é longa e eu fui ficando com dificuldade de decorar. Não é só isso também, a gente acaba cantando, é terrível isso, mas algumas músicas você vai deixando meio para trás porque o público pede sempre as mesmas. Eu até empurro aqui, acolá, boto uma música nova, um lado B que eu nunca mais toquei, mas o público ir no show e não ouvir, como você falou, Proibida Pra Mim, ou Telegrama, ou Flor da Pele, sai xingando. Aí ela falou Heavy Metal do Senhor, pô, você não tocou. Sai xingando, quer ouvir os hits. Normal, eu também quero ir no show do cara que eu admiro, eu quero ir no show do Bob Dylan, quero ver ele tocando Like a Rolling Stone. Naturalmente. É natural. Mas eu gosto também de ser surpreendido como público, então aqui ali também eu surpreendo. Entendi. Eu queria saber qual foi a principal mudança que você sentiu todos esses anos de carreira, do início pra cá. Qual foi a principal mudança que você sentiu? Muda muito. A vida muda muito. Um dia eu era um aspirante a compositor e cantor, galgando lugar no mercado, e no dia seguinte eu estava com um disco que foi bem sucedido, assim, bem recebido pela crítica. Teve uma vendagem, que isso é importante, a gente romantizava muito, mas era importante. Para você fazer um segundo disco, você tinha que ter um êxito comercial mínimo para poder ter continuidade na carreira, né? Aí logo veio o lance com a Gal, logo depois do primeiro disco. Quer dizer, um dia eu estava tocando num boteco por uns trocados, e meses depois eu estava cantando com a Gal Costa, que é uma das 3 maiores cantoras do Brasil de todos os tempos. É uma mudança radical. Eu acho que eu conduzi com uma certa sabedoria, modéstia à parte, assim, eu conduzi bem isso. Isso não me modificou assim num plano mais profundo. Mas a rotina é transformada de um dia para o outro. Sim. Você tem que aprender a dar autógrafo, tem que aprender a dar entrevista, você tem que aprender a lidar com o público, você tem que aprender a lidar com um produtor chato, amador, exigente. Você tem que aprender um novo vocabulário, uma vida nova, que você começa, né? Tem que ter uma disciplina extra para acordar tal hora, viajar tal hora, não beber gelado, porque você vai fazer 5 shows em seguida e tal. Não encher a lata, não encher a cara depois do show para no dia seguinte estar com alguma... Porque é uma atividade física, né? Cantar, tocar, é uma atividade... Você tem que estar 100%, não pode ir ressacado pro show também. Ressaca um pouquinho, ressaca não. Agora totalmente borracha não dá. E você acha que teve alguma mudança no público? De lá pra cá? Muito. O público mudou muito. O público muda. A cada 5, 10 anos há uma transformação profunda no público. Na forma de ouvir. Plataformas digitais influenciaram na forma de ouvir. Celular influenciou na forma de ouvir. Hoje eu vejo assim, por exemplo, sou muito cuidadoso com acabamento de disco. Estava conversando esses dias com uns amigos. Vou lançar um disco de sambas agora. Samba é uma paixão minha, mas eu nunca me dediquei tão profundamente agora. Há 10 anos eu venho gravando, na verdade, só agora eu criei coragem e vou lançar, e 27 de outubro vou lançar nas plataformas. E
Ele estava falando sobre acabamento com o Suane Júnior, que é o produtor, e o Alexandre Fontanetti, que é o cara que mixou. Ele falou, pô, a gente fica nessa miudeza, né? Sobe 1 dB, sobe meio dB aqui, papapá, quando no final a pessoa vai ouvir no celular com um somzinho de merda. Sim. Aquele fonezinho que não toca você nada. não ouve nada, Sim. você não ouve o grave. Aí eu vê no vinil, aquelas caixas de som, na casa dos nossos pais. Tinha um som grande, um espectro sonoro grande, você ouviu o grave, você ouviu o agudo, você ouviu a miudeza. Hoje no celular você ouve um negócio, um som chapadão e tal. Sim. Mas a gente continua com esse capricho, com esses meros, porque é uma coisa nossa, da profissão, que todo profissional deve ter. Né? Você Sim. vai fazer um Com texto, certeza. reler, vocês que estão no jornalismo, reler 30 vezes antes de publicar. Sim. Porque sempre escapa uma vírgula, Sempre. um acento. E com certeza alguém vai reparar no Alguém trabalho. vai reparar. Sempre reparar. alguém. Sempre tem isso alguém é pra importante. reparar Então isso. esse acabamento é importante, mas é um capricho, entendeu? Porque na real a gente está ouvindo música, não faz mais diferença essa coisa do áudio. Eu adoro ouvir em caixa grande, eu adoro ouvir música alta. Pode ser rock, pode ser samba, pode ser valsa. Eu gosto de ouvir alto. Eu também, eu sinto esse mesmo gosto. Eu gosto de ouvir numa caixa de som alta, assim, pra poder sentir a música. Sentir a vibração. Aí você Exatamente. olha, celular, porra. Você gastou horas mixando aquilo, botando aquele vocal bem naquele lugarzinho, mas faz parte do ofício também, né? Tá. Pode Steve fechar a Jobs. Eu tava com os filhos nas férias de janeiro e estava num lugar super bonito, próximo da natureza. Convidei-os para passear e os dois falaram, não pai, não vamos, cada um com a sua tela, né, seu celular. Eu fiquei pé da vida e soltei assim, no rompante, soltei assim, putz, eu odeio Steve Jobs. O que é uma injustiça, porque o pobre do Steve não é o único culpado disso. Mas ele virou meio que um símbolo, assim, né? Por essa busca do smartphone, essa obsessão pelo smartphone e tal, que é maravilhoso num certo sentido, mas que também gera muito alheamento, distração, dispersão, falta de foco. A gente sabe, né? Sim. Todos estamos tomados por isso. E aí fui passear. A tarde estava linda, eu fui andar. Quando eu voltei, tinha uma música na cabeça chamada Eu Odeio Steve Jobs. Depois eu diminuí e botei só Steve Jobs, porque ódio tá perigoso. Tá vivendo um tempo em que o ódio tá muito na moda, tá sendo muito louvado, né? E o amor é melhor. Com O certeza. amor é mais trabalhoso, mas é melhor. Então tirei do título Eu Odeio Steve Jobs. Mas é uma brincadeira mesmo, porque a rima de Jobs é deliciosa. Você pode até mudar para Elon Musk ou outro, mas o Musk não tem a mesma importância fundadora assim, que o Steve Jobs tinha. E a rima do Jobs é deliciosa, e eu adoro brincar com isso. E é um repente, né? Um repente nordestino, de cantador, de cantoria, que você vai falando. Rogo a Deus e a ti, amigo, não me improves. Mas a vida anda crazy, rebanho doido de podes. Nunca mais eu tive paz para cultivar meus hobbies. Meu amor não tem mais tempo de fazer cachos com bobs. Vocês nem sabem o que é isso. Minha avó usa até hoje. Minha mãe não sei se... Elas roubam nosso ócio, nosso amor, prazeres nobres. É por isso que eu digo que eu odeio Steve Jobs. As pessoas riem pontualmente nessa hora. Aí eu botei até no disco uma claque, né? uma plateia fake, aplaudindo como se fosse um programa de humor do passado, uma coisa assim, e uma entrevistazinha justamente porque o mundo tá perigoso. Você fala, eu odeio Steve Jobs, sou capaz de ser cancelado. Eu explico a história da música, porque nasceu numa de brincar mesmo, admiro o cara, foi um gênio, pioneiro, devemos muito a ele. Com certeza. Mas, como tudo, deixou também um legado de um rastro de dispersão, de loucura, de urgência, de ansiedade na vida da gente. Né? Se os jovens de hoje estão muito ansiosos, deve-se muito à tecnologia. A minha geração ia jogar bola na rua, jogar botão, jogar ping-pong, ia correr, ia fugir de boi brabo. Agora vocês têm que ficar o tempo todo aí nessa telinha esperando que algo aconteça. Com certeza. Não tem como... Nós também, nós da minha geração também estamos. Só que a gente conheceu o mundo sem isso. E vocês não, né? Essa é a grande diferença. Esse é o grande impacto. Mas, então, agora que a gente fez a última pergunta, Sim, né? já fez. Para finalizar, Ana Pereira, se quiser trazer o presente.
A gente trouxe um Eu acho presente. que pode finalizar. Não, mas pra mostrar pro episódio. Porque eu quero falar um pouco do livro. Não, sim, só pra mostrar o presente uma Tem vez. presente, eu adoro. Que é um presente do Marictéria. Daqui a pouco a gente vai dar. Ela vai dar a explicaçãozinha, se quiser dar mais uma vez ou não. Prefere depois? Antônio J.M. Guimarães, Brasis Paisagens Naturais. O livro. Quer falar? É seu pai? É bom. Ah, moleque! Esse é o presente, em nome do Marictéria. E muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo tempo. Lembra essa foto. Obrigado, eu que agradeço, cara. Prazer, obrigado Então, a vocês. muito obrigado também, Pela Larissa. audiência aqui, seleta, É, plateia ao vivo. plateia ao vivo. Você vê. Seletíssimo. Exatamente, é Ninguém só tá vendo. a elite. Obrigado, viu, amor? Agradeço. Então é isso, muito obrigado. Obrigado, gente. Curtam aqui, divirtam-se com Maria Quitéria Cast. KiteraCast. Quitéria Cast. KiteraCast. Isso aí. Muito obrigado, galera. Uma boa noite, né? Porque a gente tá conversando muito tempo. Muito obrigado, Larissa. Pode dar sua finalização. Obrigada, Zeca, pela oportunidade Obrigado. da entrevista. Obrigada, Gustavo e o KiteraCast por ter me recebido. Muito obrigado por ter vindo e é isso. Quitéria Cast.